O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 190. Início da Era Krita. Yudhishthira também pergunta do seu dever. Markandeya continuou: tendo exterminado os ladrões e assaltantes, Kalki doará, em um grande sacrifício de cavalo, devidamente esta terra aos Brahmanes, e, tendo estabelecido de novo a retidão abençoada ordenada pelo alto criado, Kalki, de atos sagrados e reputação ilustre, entrará em uma floresta encantadora, e as pessoas desta terra imitarão sua conduta, e quando os Brahmanes tiverem exterminado os ladrões e assaltantes, haverá prosperidade em todos os lugares sobre a terra. E quando os países da terra forem subjugados um depois do outro, aquele tigre entre os Brahmanes, Kalki, tendo colocado camurças e lanças e tridentes lá, andará pela terra, adorado por Brahmanes principais e mostrando seu respeito por eles e engajado todo o tempo em matar ladrões e assaltantes. E ele exterminará os ladrões e assaltantes em meio a gritos de partir o coração de ó pai, ó mãe, ó filho e semelhantes, e ó Bharata, quando o pecado tiver sido erradicado dessa maneira e a virtude prosperar na chegada da Era Krita, os homens se dirigirão novamente à prática de ritos religiosos. E na era que iniciará, isto é, a Krita, jardins bem plantados e áreas sacrificais e tanques grandes e centros educacionais para a cultura de saber bramânico e lagos e templos reaparecerão em todos os lugares. E as cerimônias e ritos sacrificais também começarão a ser realizados. E os Brahmanes se tornarão bons e honestos, e os regenerados, dedicados a austeridades ascéticas, se tornarão munis, e os retiros de ascetas, que antes estavam cheios de patifes, mais uma vez serão lares de homens dedicados à verdade, e os homens em geral começarão a honrar e praticar a verdade. E todas as sementes, semeadas na terra, crescerão, e, ó monarca, todas as espécies de colheitas crescerão em todas as estações. E os homens praticarão caridade e votos e observâncias devotadamente, e os Brahmanes dedicados à meditação e sacrifícios serão de alma virtuosa e sempre alegres, e os governantes da terra governarão seus reinos virtuosamente, e na Era Krita os Vaisyas serão dedicados às práticas da sua classe. E os Brahmanes serão dedicados aos seus deveres sextuplos, e os Kshatriyas serão dedicados a atos de coragem. E Sudras estarão dedicados a servir as três classes superiores. Esses, ó Yudhishthira, são os rumos das eras Krita, Treta, Dvapara e da era seguinte. Eu agora narrei tudo para ti. Eu também te falei, ó filho de Pandu, os períodos abarcados pelos vários yugas como geralmente conhecidos. Eu agora te disse tudo concernente ao passado e ao futuro como narrados por Vainu Purana, que recebe o seu nome e que é venerado pelos rishis. Sendo imortal eu vi muitas vezes e averiguei de outras maneiras os caminhos do mundo. De fato, tudo que eu vi e senti eu agora te disse. E, ó alto de glória imperecível, escuta agora com teus irmãos algo mais que eu logo te direi para aclarar as tuas dúvidas sobre religião. Ó alto principal dos homens virtuosos, tu deves sempre fixar tua alma na virtude, pois, ó monarca, uma pessoa de alma virtuosa obtém felicidade aqui e após a morte. E, ó impecável, ouve as palavras auspiciosas que eu agora te falarei. Nunca humilhes um Brahmane, pois um Brahmane, se zangado, pode por seu voto destruir os três mundos. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Markandeya, o chefe nobre dos Kurus, dotado de inteligência e possuidor de grande brilho, falou estas palavras de grande sabedoria: ó Muni, se eu devo proteger os meus súditos, a qual conduta eu devo aderir? E como eu devo me comportar para não me afastar dos deveres da minha classe? Markandeya, ouvindo isso, respondeu: sê piedoso para com todas as criaturas, e dedicado ao seu bem. Ama todas as criaturas, não desprezando nenhuma. Sê sincero em palavras, humilde, com paixões sob controle completo, e sempre dedicado à proteção do teu povo.
pratica a virtude e renuncia ao pecado, e cultua os espíritos dos mortos e os deuses, e, o que quer que tu possas ter feito por ignorância ou descuido, purifica-os e expia-os por meio de caridade. Renunciando ao orgulho e à vaidade, sê possuidor de humildade e bom comportamento. E, subjugando a terra inteira, regozija-te que a felicidade seja tua. Essa é a conduta que está em harmonia com a virtude. Eu narrei para ti tudo o que era e tudo o que será considerado como virtuoso. Não há nada concernente ao passado ou ao futuro que seja desconhecido para ti. Portanto, ó filho, não leve a sério este teu infortúnio atual. Aqueles que são sábios nunca são subjugados quando são perseguidos pelo tempo. Ó tu de braços poderosos, os próprios habitantes do céu não podem se elevar acima do tempo. O tempo aflige todas as criaturas. Ó impecável, não deixes a dúvida cruzar a tua mente em relação à verdade do que eu te disse, pois, se tu permitires que a dúvida entre em teu coração, a tua virtude sofrerá diminuição. Ó touro da raça Bharata, tu és nascido na família célebre dos Kurus. Tu deves praticar aquilo que eu te disse, em pensamentos, palavras e ações. Yudhishthira respondeu: ó tu principal dos regenerados, por tua ordem eu agirei sem dúvida de acordo com todas as instruções que tu me deste, as quais, ó Senhor, são todas muito agradáveis para os ouvidos. Ó principal dos Brahmanes, avareza e luxúria eu não tenho, e nem temor nem orgulho nem vaidade. Eu seguirei, portanto, ó Senhor, tudo que tu me disseste. Vaisampayana continuou, tendo escutado as palavras do inteligente Markandeya, os filhos de Pandu, ó rei, junto com o manejador do arco chamado Saranga, e todos aqueles touros entre os Brahmanes, e todos os outros que estavam lá, ficaram cheios de alegria. E tendo ouvido aquelas palavras abençoadas relacionadas aos tempos antigos, de Markandeya dotado de sabedoria, os seus corações estavam cheios de admiração. Deveres sextuplos, de estudo, ensino, realização de sacrifícios por conta própria, ofício em sacrifícios realizados por outros, caridade e aceitação de doações. Vayu Purana, o interessantíssimo Vayu Purana, parece ser o mais antigo dos Puranas. Capítulo 191. Poder dos Brahmanes, História dos Corcéis Vamid e Vamadeva. Janamejaya disse: cabe a ti narrar para mim integralmente a grandeza dos Brahmanes, assim como o asceta poderoso Markandeya explicou para os filhos de Pandu. Vaisampayana disse: o filho mais velho de Pandu tinha questionado Markandeya dizendo: cabe a ti me explicar a grandeza dos Brahmanes. Markandeya respondeu a ele dizendo: ouve, ó rei, acerca do comportamento dos Brahmanes antigamente. E Markandeya continuou: havia um rei de nome Parikshit em Ayodhya, pertencente à linhagem de Ikshvaku. E uma vez Parikshit foi caçar. E quando ele estava montado sozinho em um cavalo perseguindo veados, o animal levou-o até uma grande distância das habitações dos homens. E fatigado pela distância que tinha viajado e afligido com fome e sede, ele viu, naquela parte do país para onde ele tinha sido levado, uma floresta escura e densa, e o rei, contemplando aquela floresta, entrou nela e vendo um tanque encantador dentro da floresta, ambos, o cavaleiro e o cavalo, se banharam nele, e refrescado pelo banho e colocando perante seu cavalo alguns caules e fibras de lótus, o rei sentou-se ao lado do tanque. E enquanto estava repousando ao lado do tanque, ele ouviu certos acordes suaves de música, e ouvindo aquela melodia ele refletiu: eu não vejo aqui as pegadas de homens. De quem e de onde então vem esta melodia? E o rei logo viu uma moça de grande beleza colhendo flores cantando todo o tempo, e a moça logo chegou diante do rei, e o rei então perguntou a ela: abençoada, quem tu és e de quem? E ela respondeu: eu sou uma donzela. E o rei disse: eu te peço para ser minha. E a moça respondeu: dá-me uma promessa, pois somente então eu posso ser tua, do contrário não.
E o rei então perguntou acerca da promessa e a moça respondeu: Tu nunca deves me fazer lançar meus olhos sobre a água. E o rei dizendo: Que assim seja. E assim se casou com ela. E o rei Parikshit, tendo se casado com ela, divertiu-se com ela em grande alegria, e sentou-se com ela em silêncio. E enquanto o rei estava permanecendo lá, as suas tropas alcançaram o local. E aquelas tropas, vendo o monarca, permaneceram circundando-o, e animado pela presença das tropas, o rei entrou em um belo veículo acompanhado por sua esposa recém-casada. E tendo chegado à sua capital, ele começou a viver com ela em privacidade. E até as pessoas que eram próximas o suficiente do rei não podiam conseguir uma entrevista com ele. E o ministro-chefe questionou as mulheres que serviam ao rei, perguntando: O que vocês fazem aqui? E as mulheres responderam: Nós vimos aqui uma mulher de beleza inigualável. E o rei se diverte com ela, tendo se casado com ela com uma promessa de que ele nunca lhe mostraria a água. E ouvindo essas palavras, o ministro-chefe fez uma floresta artificial ser criada, consistindo de muitas árvores com flores e frutas abundantes. E ele fez ser escavado dentro daquela floresta e perto de um dos seus lados um tanque grande, colocado em um local retirado e cheio de água que era doce como anrita. O tanque estava bem coberto com uma rede de pérolas. Aproximando-se um dia do rei em particular, ele se dirigiu ao rei dizendo: Esta é uma floresta excelente sem água. Diverte-te aqui alegremente. E o rei, a essas palavras de seu ministro, entrou naquela floresta com sua esposa adorável, e o rei se divertiu com ela naquela floresta encantadora, e afligido com fome e sede e fatigado e esgotado, o rei viu um caramanchão de trepadeiras Madhavi, e entrando naquele caramanchão com sua amada, o rei contemplou um tanque cheio de água que era transparente e brilhante como nêctar, e vendo aquele tanque, o rei sentou-se em sua margem com ela e disse para sua esposa adorável: Mergulha alegremente nesta água. E ela, ouvindo essas palavras, mergulhou no tanque. Mas tendo mergulhado na água, ela não apareceu acima da superfície, e quando o rei procurou, ele fracassou em descobrir qualquer traço dela. E o rei ordenou que as águas do tanque fossem baldeadas, e então ele viu uma rã sentada na boca de um buraco, e o rei ficou enfurecido com isso e promulgou uma ordem dizendo: Que as rãs sejam massacradas em todos os lugares em meus domínios. Quem quer que deseje ter uma entrevista comigo deve vir perante mim com um tributo de rãs mortas. E consequentemente, quando as rãs começaram a ser terrivelmente massacradas, as rãs amedrontadas relataram tudo o que tinha acontecido para seu rei, e o rei das rãs, assumindo a aparência de um asceta, foi perante o rei Parikshit, e tendo se aproximado do monarca, ele disse: Ó rei, não te entregues à ira. Sê inclinado à benevolência. Não cabe a ti matar as rãs inocentes. Aqui ocorre um par de slokas. São estes: Alto de glória imperecível, não mates as rãs. Pacifica tua ira. A prosperidade e os méritos ascéticos daqueles que têm suas almas imersas em ignorância sofrem diminuição. Empenha-te para não ficar zangado com as rãs. Que necessidade tu tens de cometer semelhante pecado? De que servirá matar as rãs? Então o rei Parikshit, cuja alma estava cheia de dor por causa da morte daquela que era querida para ele, respondeu ao chefe das rãs, que tinha lhe falado dessa maneira: Eu não perdoarei as rãs. Por outro lado, eu as matarei. Por aquelas desgraçadas pecaminosas a minha querida foi consumida. As rãs, portanto, sempre merecem ser mortas por mim. Não cabe a ti, ó erudito, interceder em nome delas. E ouvindo essas palavras de Parikshit, o rei das rãs, com seus sentidos e mente muito atormentados, disse: Ser disposto ao perdão, ó rei. Eu sou o rei das rãs de nome Ayu. Ela que era tua esposa é minha filha de nome Susobana. Este, de fato, é um exemplo da má conduta dela. Antes disso, muitos reis foram enganados por ela. O rei então disse a ele: Eu desejo tê-la. Que ela seja concedida a mim por ti. O rei das rãs então entregou sua filha para Parikshit, e se dirigindo a ela, disse: Cuida do rei e o serve.
E tendo falado essas palavras para sua filha, ele também se dirigiu a ela em cólera dizendo: já que tu enganaste muitos reis por meio desse teu comportamento falso, os teus filhos virão a ser desrespeitosos para com os Brahmanes. Mas, tendo-a obtido, o rei ficou profundamente enamorado dela, por causa das suas virtudes sociáveis, e sentindo que ele tinha, por assim dizer, obtido a soberania dos três mundos, ele se curvou ao rei das rãs e o reverenciou da forma devida, e então com pronúncia sufocada de alegria e lágrimas disse: eu fui favorecido de fato. E o rei das rãs, se despedindo de sua filha, voltou para o lugar do qual ele tinha vindo, e algum tempo depois o rei gerou 3 filhos nela, e esses filhos se chamavam Sala e Dala e Vala. E algum tempo depois, seu pai, instalando o mais velho deles todos no trono e fixando seu coração no ascetismo, se retirou para a floresta. Um dia Sala, enquanto fora caçando, viu um veado e perseguiu em seu carro, e o príncipe disse para seu auriga: dirige rápido. E o auriga, assim abordado, respondeu para o rei, dizendo: não tenhas tal propósito. Este veado não pode ser apanhado por ti. Se de fato cavalos Vamim tivessem sido atrilados ao teu carro, então tu poderias tê-lo pegado. Então o rei se dirigiu ao seu auriga, dizendo: conta-me tudo acerca dos cavalos Vamim, caso contrário eu te matarei. Assim abordado, o auriga ficou terrivelmente alarmado e teve medo do rei e também da maldição de Vamadeva, e não disse nada ao rei. E o rei então, erguendo sua cimitarra, disse a ele: dize-me logo, senão eu te matarei. Finalmente, com medo do rei, o auriga disse: os cavalos Vamim são aqueles pertencentes a Vamadeva, eles são rápidos como a mente. E para seu auriga, que tinha falado assim, o rei disse: dirige-te ao retiro de Vamadeva. E alcançando o retiro de Vamadeva, o rei disse para o rishi: ó santo, um veado atingido por mim está fugindo. Cabe a ti torná-lo capaz de ser apanhado por mim, por me conceder o teu par de cavalos Vamim. O rishi então respondeu a ele dizendo: eu te dou o meu par de cavalos Vamim. Mas depois de realizares teu objetivo, tu deves devolver logo o meu par Vamim. O rei então, pegando aqueles corcéis e obtendo a permissão do rishi, perseguiu o veado, tendo unido o par Vamim ao seu carro, e depois que deixou o retiro, ele falou para seu auriga dizendo: estas joias de corcéis os Brahmanes não merecem possuir. Eles não devem ser devolvidos para Vamadeva. Tendo dito isso e apanhado o veado, ele voltou para sua capital e colocou aqueles corcéis dentro dos aposentos internos do palácio. Enquanto isso, o rishi refletiu: o príncipe é jovem. Tendo obtido um par de animais excelentes, ele está se divertindo com eles em alegria sem devolvê-los para mim. Pai, que pena! E refletindo dessa maneira, o rishi disse para um discípulo dele, depois do término de um mês: vai, ó Atreya, e dize ao rei que se ele terminou com os corcéis Vamim, ele deve devolvê-los para o teu preceptor. E o discípulo Atreya, se dirigindo ao rei imediatamente, falou para ele como instruído, e o rei respondeu dizendo: este par de corcéis merece ser possuído por reis. Os Brahmanes não merecem possuir joias de semelhante valor. Que negócios os Brahmanes têm com cavalos? Volta contente. E Atreya, assim abordado pelo rei, voltou e disse ao preceptor tudo o que tinha acontecido, e ouvindo aquela notícia triste, o coração de Vamadeva ficou cheio de ira, e dirigindo-se pessoalmente ao rei, ele lhe pediu seus corcéis, e o rei se recusou a dar ao rishi o que o último pediu, e Vamadeva disse: ó senhor da terra, dá-me os meus cavalos Vamim. Por meio deles tu realizaste uma tarefa que era quase incapaz de ser realizada por ti. Por violar as práticas dos Brahmanes e Kshatriyas, não te sujeites, ó rei, à morte por meio do terrível laço de Varuna. E ouvindo isso, o rei respondeu: ó Vamadeva, este par excelente de touros, bem treinados e dóceis, são animais adequados para os Brahmanes. Ó grande rishi, pega-os e vá com eles para onde quer que tu queiras. De fato, os próprios Vedas carregam pessoas como tu. Então Vamadeva disse: ó rei, os Vedas, de fato, carregam pessoas como nós.
Mas isso é no mundo futuro. Neste mundo, no entanto, ó rei, animais como estes carregam a mim e pessoas como eu como também outras. Nisto o rei respondeu, que 4 burros te carreguem, ou 4 mulas da melhor espécie, ou mesmo 4 corcéis dotados da velocidade do vento. Vai com esses. Este par de cavalos Vami, no entanto, merecem ser possuídos por kshatriyas. Saibas, portanto, que esses não são teus. Nisto Vamadeva disse, ó rei, votos terríveis são ordenados para os brahmanes. Se eu tenho vivido em sua prática, que 4 rakshasas violentos e poderosos de aparência terrível e corpos de ferro, comandados por mim, te persigam com desejo de matar, e te carreguem em suas lanças afiadas, tendo cortado teu corpo em 4 partes. Ouvindo isso, o rei disse, que aqueles, ó Vamadeva, que te conhecem como um brahmane que em pensamentos, palavras, e ações, está desejoso de tirar a vida, por minha ordem, armados com lanças e espadas brilhantes, te prostrem com teus discípulos diante de mim. Então Vamadeva respondeu, ó rei, tendo obtido esses meus corcéis Vami, tu disseste, eu os devolverei. Portanto, dá-me de volta os meus corcéis Vami, para que tu sejas capaz de proteger a tua vida. Ouvindo isso o rei disse, a caça de veados não é ordenada para os brahmanes. Eu te puno, de qualquer modo, por tua falsidade. Deste dia em diante, também, obedecendo a todas as tuas ordens eu alcançarei, ó Brahmane, regiões de felicidade. Vamadeva então disse, um brahmane não pode ser punido em pensamentos, palavras ou ações. Aquela pessoa instruída que por austeridades ascéticas consegue saber que um brahmane é dessa maneira, não fracassa em alcançar proeminência neste mundo. Markandeya continuou, depois que Vamadeva tinha dito isso, surgiram lá, ó rei, 4 rakshasas de aparência terrível, e quando eles, com lanças em suas mãos, se aproximaram do rei para matá-lo, o último gritou alto, dizendo, se, ó Brahmane, todos os descendentes da linhagem de Ikshvaku, se meu irmão Dala, se todos esses Vaisyas reconhecem o meu domínio, então eu não entregarei os corcéis Vami para Vamadeva, pois esses homens nunca podem ser virtuosos. E enquanto ele estava proferindo essas palavras aqueles rakshasas o mataram, e o senhor da terra logo estava prostrado no chão. E os Ikshvakos, sabendo que seu rei tinha sido morto, instalaram Dala no trono, e o Brahmane Vamadeva, indo logo após até o reino dos Ikshvakos, dirigiu-se ao novo monarca, dizendo, ó rei, é declarado em todos os livros sagrados, que as pessoas devem doar aos Brahmanes. Se tu temes o pecado, ó rei, dá-me agora os corcéis Vami sem demora. E ouvindo essas palavras de Vamadeva o rei falou com raiva para seu auriga, dizendo, traze-me uma flecha daquelas que eu tenho mantido, que é bela de olhar e temperada com veneno, para que perfurado por ela Vamadeva possa jazer prostrado em dor, dilacerado pelos cães. Ouvindo isso, Vamadeva respondeu, eu sei, ó rei, que tu tens um filho de 10 anos de idade, chamado Senagita, gerado na tua rainha. Incitado pela minha palavra, mata aquele teu filho querido sem demora por meio das tuas flechas terríveis. Markandeya continuou, a essas palavras de Vamadeva, ó rei, aquela flecha de energia ardente, atirada pelo monarca, matou o príncipe nos aposentos internos, e sabendo disso Dala disse, ó povo da tribo de Ikshvaku, eu lhes farei bem. Eu matarei este Brahmane hoje, oprimindo pela força. Tragam-me outra flecha de energia ardente. Ó senhores da terra, vejam a minha destreza agora. E a essas palavras de Dala, Vamadeva disse, esta seta de aparência terrível e temperada com veneno, que apontas para mim, tu, ó soberanos de homens, não serás capaz de mirar nem mesmo de disparar. E então o rei disse, ó homens da linhagem de Ikshvaku, vejam-me incapaz de disparar a flecha que foi pega por mim. Eu fracasso em realizar a morte deste Brahmane. Que Vamadeva, que é abençoado com uma vida longa, viva.
Então Vamadeva disse: por tocar a tua rainha com esta flecha tu podes purgar a ti mesmo do pecado de tentar tirar a vida de um Brahmane. E o rei Dala fez como ele foi instruído. A rainha então se dirigiu ao Muni e disse: ó Vamadeva, que eu seja capaz de instruir devidamente este meu marido infame dia a dia, comunicando a ele palavras de significado auspicioso, e que eu sempre visite e sirva aos Brahmanes, e por isso alcance, ó Brahmane, as regiões sagradas futuramente. E ouvindo essas palavras da rainha, Vamadeva disse: ó tu de olhos belos, tu salvaste esta linhagem real. Pede uma benção incomparável. Eu te concederei o que quer que tu possas pedir. E, ó impecável guia, ó princesa, estes teus parentes e este grande reino dos Ikshvakos. E ouvindo essas palavras de Vamadeva, a princesa disse: este, ó santo, é o benefício que eu procuro, isto é, que o meu marido possa agora ficar livre de seu pecado, e que tu possas estar empenhado em pensar na prosperidade de seu filho e parentes. Este é o benefício que eu peço, ó principal dos Brahmanes. Markandeya continuou: ouvindo essas palavras da rainha, aquele Muni, alto principal da tribo Kuru, disse: que assim seja. E nisso o rei Dala ficou muito contente e deu ao Muni os seus corcéis Vamin, tendo-se curvado a ele com reverência. Madhavi, uma trepadeira indiana da ordem de Goetnera racemosa. Ela dá grandes flores brancas de muita fragrância,